A tecnologia é realmente importante, essencial, e a história da tecnologia, tudo que se foi inventado, construído, tem sido útil, tem sido colocado em prática nas nossas vidas. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre algo que revolucionou a história, está aí e é essencial no nosso ser, no nosso viver, sobretudo agora, neste período também de isolamento, de, de conexão. A gente tem ouvido muito essa palavra, o mundo hiperconectado. Então é interessante agora aqui analisar do ponto de vista da tecnologia hoje e de algo que é muito marcante, que é muito forte da tecnologia hoje, que é a questão do computador. Então nós vamos discorrer, falar um pouco sobre a história e evolução dos computadores. Nós estamos no auge aí de 2021. Nunca se teve, ou se a sociedade se demonstra, tem ficado tão se comunicando, se conectando através desse aparato, né, tecnológico, né, dessa importante ferramenta. Então, falar sobre história e tecnologia, no outro momento nós falamos de uma maneira mais voltada para a evolução da tecnologia, das descobertas ao longo aí dos períodos das civilizações. Então, agora é hora de conhecer mais sobre a história e evolução dos computadores. A evolução dos computadores acompanhou a evolução da sociedade durante os séculos 20 e 21. Então, percebam aqui que é, essa grande tecnologia, né? Poxa, o que é o computador, a sua capacidade de processar dados, a sua capacidade de fazer com que nós nos conectemos, que a nossa imagem chegue a diversas partes, a diversos cantos do mundo. Então, podemos perceber aí que esta a tecnologia, essa evolução, né, está mais forte a partir do século 20 e 21. Entretanto, a história do computador não teve início apenas na modernidade. Lembre-se que os computadores são aparelhos eletrônicos que recebem, armazenam e produzem informações de maneira automática. Então, veja, nós estamos falando aí, né, da era moderna, e tudo que é essa era moderna e agora também na contemporaneidade, todos esses avanços, essa capacidade de comunicar, de armazenar, tudo isso é muito utilizado e muito mais agora, nesse período que a gente está mais em casa, trabalhando, lecionando de casa à distância. Então, nós podemos perceber o quanto que isso é essencial, né? Que realmente eles fazem parte do nosso cotidiano, sendo cada vez maior o número de computadores usados no mundo. É importante discorrer sobre essa história do computador, porque na outra, no outro momento sobre a história da tecnologia, nós tínhamos aqui a noção do alcance da tecnologia de uma maneira ainda primitiva. Vimos um pouco sobre as conquistas, as descobertas de diferentes civilizações ao longo do tempo, e é interessante aqui observar que ao longo, né, desses avanços, chegar, né, a desenvolver esse aparato é realmente o auge, e é um auge de tecnologia, de comunicação, de avanço que revolucionou e tem revolucionado e com certeza veio para ficar.
Então, a palavra computador vem do verbo computar, que, por sua vez, significa calcular. Sendo assim, podemos pensar que a criação de computadores começa na Idade Antiga, já que a relação de contar já intrigava os homens. Sempre a história, o estudo, a compreensão do ser da história se faz hoje, mas sempre com elementos, com exemplos que vêm em outros períodos da história, como vocês podem perceber aqui, né? Sendo assim, podemos pensar que a criação de computadores começa na Idade Antiga, já que a relação de contar já intrigava os homens. Dessa forma, uma das primeiras máquinas de computar foi o ábaco, instrumento mecânico de origem chinesa, criado no século 5 a.C. Temos aí, estamos vendo, visualizando uma imagem do ábaco, e o que é interessante aqui é que sobre as descobertas, sobre a curiosidades da civilização chinesa, das suas descobertas, das suas criações, a gente tem essa noção aqui e pode perceber o quanto que essa civilização também foi e é influente no nosso período e também nesse período antigo aí, né, como a gente está vendo a, a imagem aí do ábaco. Assim, ele é considerado o primeiro computador, uma espécie de calculadora que realizava operações algébricas. No século XVII, o matemático escocês John Napier foi um dos responsáveis pela invenção da régua de cálculo. Trata-se do primeiro instrumento analógico de contagem capaz de efetuar cálculos logaritmos. Então, até aqui, percebemos que a complexidade, né, dos avanços, do cálculo, do processamento, do logaritmo. Então, aí a gente vê realmente que as civilizações elas vêm avançando, vêm desenvolvendo e tem uma criação, tem deixado um legado importante, porque se hoje nós temos aí diversos computadores ainda mais avançados, supercomputadores, né, com uma capacidade de processamento e de registro incrível. Então, tudo isso tem por base, tem um início a partir dessas descobertas. A régua de cálculo, a questão aí do ábaco. Então, tudo isso, essa história, revisitar essa história do computador é realmente revisitar, comparar com o que temos hoje de tecnologia, de transmissão, de processamento e de criação, né, de imagens avançadas, de comunicação. Então, tudo isso vem dessas primeiras descobertas, desses primeiros inventos. Então, essa invenção foi considerada a mãe das calculadoras modernas. Aqui a gente tem uma imagem de uma régua de cálculo. Então, aí a régua de cálculo pode parecer hoje, para muitos, algo primitivo, mas para os que para quem inventou, conseguiu mostrar um valor, uma eficácia em cima de mais essa descoberta, de mais esse invento, né? A régua de cálculo é algo assim realmente revolucionário, importante e que não só teve uma relevância, uma importância, foi utilizado por aquelas pessoas naquela época, mas também hoje nos serve de referência para aquilo que a gente tem buscado inventar, calcular ou até aprimorar, porque muitas das coisas
que nós temos hoje, utilizamos, e que estão marcadas aí na história, elas vêm desse primeiro cálculo, né, dessas primeiras descobertas e também desses primeiros usos dessa utilização, às vezes ainda inicialmente primitiva, mas hoje já de uma maneira bem avançada. Por volta de 1640, o matemático francês Pascal inventa a primeira máquina de calcular automática. Então, aqui agora, além do computador, da régua, né, de cálculo, nós temos aqui, então, a primeira máquina de calcular automática, em 1640. Essa máquina foi sendo aperfeiçoada nas décadas seguintes, então a gente vê aqui, né, a questão do aperfeiçoar. Levanto aqui também uma questão para reflexão, debate, posicionamento e desenvolvimento de senso crítico. Muitos dos inventos, das produções de tecnologias, de desenvolvimento de ciência, que foi inventado, gestado e colocado em prática, muitos desses eventos, dessas descobertas, se perderam pelo tempo. Então, acho que a missão também, e que é motivo de debate, de interesse, né, de que, ao estudar a história, revisitar os inventos, a criatividade, a inteligência de diversos povos, faz-se necessário também colocar e entender um pouco mais sobre essa prática que é tão interessante, né? Que é aperfeiçoar os grandes eventos, muitas coisas que foram criadas e que foram aperfeiçoadas. De um outro lado, muitos inventos, muitas criações foram se perdendo. Então, essa máquina foi sendo aperfeiçoada nas décadas seguintes até chegar no conceito que conhecemos hoje. A primeira calculadora de bolso capaz de efetuar os 4 principais cálculos matemáticos foi criada por Leibniz. Leibniz, esse matemático alemão, desenvolveu o primeiro sistema de numeração binário moderno, que ficou conhecido como a roda, né, como roda de Leibniz. Então, aqui a imagem, uma foto, né, dessa roda de Leibniz. Então, veja, há muita criatividade, há muito senso de concentração, de conexão, de inteligência, já vindo aí já da modernidade, né? Como que a gente vê, visualiza nessa imagem aqui da roda de Leibniz. A primeira máquina mecânica programável foi introduzida pelo matemático francês Joseph-Marie Jaguar. Tratava-se de um tipo de tiar capaz de controlar a confecção dos tecidos através de cartões perfurados. Então, calcular, montar, né? Aqui também, então, a gente tem um destaque para a mecânica, né? Então, a gente sabe que essa capacidade de unir, de criar, de montar, né? De programar, de desenvolver a mecânica, é algo também crescente e essencial. E aí a gente tem, né, os nomes desses inventores, desses criadores, que é importante, depois de uma leitura complementar, no outro período, analisar e ver o quanto é importante, que é necessário ter um olhar, né, sobre outros inventos, sobre outras curiosidades que foram desenvolvidas, criadas por eles e que até hoje estão aí no nosso mundo e que foram aperfeiçoadas. Então, num debate aqui, eu acredito que não se pode deixar de lado, descartar o que está aí e que veio de outras gerações, de outros inventores, de outras épocas. Eu acho que é importante
aperfeiçoar, dar uma continuidade nesses inventos, facilitar a nossa vida hoje, mas sem perder de vista quem foram e quais são os principais inventores de máquinas capazes de voar, de calcular, de navegar, de medir o tempo, de pensar também, né, e desenvolver o conhecimento através dos estudos. Então, tudo isso é algo que está presente, faz parte da história e que deve ser aperfeiçoado e levado em consideração nos nossos tempos atuais, como estamos vivendo e vivenciando nesta realidade, nessa atualidade. Tratava-se de um tipo de tiar capaz de controlar a confecção dos tecidos através de cartões perfurados. George Bull, 1815 a 1864, foi um dos fundadores da lógica matemática. Então nós temos aqui, né, interessante perceber que o calcular, o processar, o registrar, o armazenar, a gente volta em elementos aqui também, né, da questão da matemática, né? Então, e aí aqui a gente tem também um marco histórico, um momento de destaque da história importante e necessário aqui, que é a questão da lógica matemática. Essa nova era da matemática se tornou uma poderosa ferramenta no projeto e estudo de circuitos eletrônicos e arquitetura de computadores. Então veja aqui, né, para se chegar, né, aos vários e ainda mais modernos e ainda mais capacitados computadores, supercomputadores que nós temos hoje na realidade, e também depois também a gente tem aí um olhar também para os celulares, mas com foco aqui na história, né, do computador. Já no século XIX, o matemático inglês Charles Babbage criou uma máquina analítica que, a grosso modo, é comparada com o computador atual com memória e programas. Então, esse aperfeiçoamento, essa busca de facilitar, revolucionar o ser, o viver, a capacidade do ser humano viver, sobreviver, estar no mundo, né? Então a gente vê aqui um esforço de se criar uma máquina analítica, né? Que a grosso modo é comparada com o computador atual com memória e programas. Como eu disse, essa questão, essa capacidade aí de programar esses programas não é algo tão simples. Tem uma complexidade, é complexo, e aí a gente vê, né, que dentro dessa complexidade, dessa dificuldade, para muitos, né, isso, se for pensar para a época em que foi criado, que foi colocado em prática, parece que é algo que era impossível, mas a gente vê que tem aí uma criatividade, uma força e uma genialidade, né? Uma capacidade realmente de inovar, de avançar e com muitos desses aparatos, desses desenvolvimentos tecnológicos como o computador é algo que revolucionou e vem revolucionando a nossa vida também na nossa era contemporânea. Através dessa invenção, alguns estudiosos o consideram o pai da informática. Então, outros estudiosos, né, que investigam, examinam esses inventos, a construção desses inventos, né, então colocam aqui realmente esse inglês com uma relevância, uma importância muito grande, o que ele criou, o que ele deixou, né? Porque essa invenção, para muitos estudiosos, ele é considerado o pai da informática. Então, assim, as máquinas de computar foram cada vez mais incluindo a variedade de cálculos matemáticos. A esses cálculos matemáticos, nós temos a adição, a subtração, a divisão,
a multiplicação, a raiz quadrada, os logaritmos e etc. Então vejam que estudar a história, a cultura, a diversidade cultural, isso na prática envolve fazer essa investigação, esse comentário, esse estudo, esse olhar para os diversos inventores, as diversas personalidades que deixaram aí invenções, pensamentos e que são realmente personagens históricos que devem ser novamente à luz, né, do nosso estudo, da nossa época, devem ser estudados. É preciso voltar nesses inventores, porque graças a eles que nós temos hoje toda essa tecnologia, toda essa capacidade de estar e sobreviver no mundo. Porém, né, reforço que essa capacidade de armazenar, de calcular, de processar, em muitos momentos, sobretudo na nossa era contemporânea, tem sido utilizado para fins mais maliciosos, né, do que realmente para fins propriamente colocados como de inovação, de comunicação e de desenvolvimento, né, e para facilitar também a nossa vida em relação a diversos arquivos, a diversos registros que nós temos que estar digitando, processando, né, e arquivando aí nesses computadores, nessas máquinas aí. Então, atualmente é possível encontrar máquinas de computar muito complexas. Então, veja aqui, né, se entender, né, falar aí de adição, subtração, divisão, multiplicação, raiz quadrada, logaritmos, a gente vai para uma outra área, né? Abre espaço também para o conhecimento matemático, mas é porque dentro também do estudo da história a gente vê o alcance, a importância aí da matemática também para se fazer, né, se desenvolver história também com as invenções e com os inventores. Avançando um pouco mais, entendendo um pouco mais sobre essa tecnologia, sobre a história da tecnologia, a história e evolução dos computadores, vamos agora ler, compreender mais e perceber detalhes sobre a evolução dos computadores. O computador tal qual conhecemos hoje passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, acompanhando o avanço das áreas da matemática, engenharia, eletrônica. É por isso que não existe somente um inventor. Então vejam aqui, é importante analisar, estudar a história, as curiosidades de outras civilizações em períodos diferentes da história, mas entender que sempre, em boa parte, principalmente no que a gente está falando aqui sobre a eletrônica, a engenharia, a mecânica, a capacidade de cálculo e processamento, nós temos aqui então a ideia que é mais de um inventor. Sempre nós temos aqui então a presença, né, de mais de um inventor, porque o que a gente tem aqui é que os anseios, a busca por conhecimento, por montar, por criar, por revolucionar, elas passaram por diferentes mentes, né, por diferentes inventores, criadores, construtores, vamos assim dizer. E aí então a gente tem essa noção também que ao analisar, realizar um estudo histórico, um debate, um senso de história interessante, é preciso que a gente tenha, então, essa noção de inventores, porque vai se passando, vai se colocando de estudo, né,
e se configura e se mostra como inventores. De acordo com os sistemas e ferramentas utilizados, a história da computação está dividida em 4 períodos. Importante agora entender, né? Então vejam, a história, a sua necessidade, os seus objetivos e a sua aplicação prática sobre criações, sobre invenções, sobre desenvolvimento, sobre sobrevivência. Nós temos aqui então que também delimitar e explicar um pouco mais, até para que cada um possa se situar e perceber que hoje nós não temos e recebemos tudo pronto. Houve uma primeira ideia, uma primeira montagem, uma primeira colocação, né? Então, isso agora é importante entender para valorizar e usar para fins e para a construção de uma vida mais integrada e harmoniosa, não uma vida de exploração, de espionagem, né? E também de violação de dados, de imagens, que estão processadas, estão armazenadas aí em diversos computadores, em diversos sistemas avançados de computação que nós temos hoje. Então, primeira geração, 1951 a 1959. Os computadores de primeira geração funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. Então, vejo que é um início mais, digamos assim, mais primitivo, né? Os computadores de primeira geração funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. Possuíam o uso restrito, além de serem imensos e consumirem muita energia. Olha só o resgate na história do computador, esse recorte, essa leitura, essa explicação que eu coloco aqui, olha só. Possuíam o uso restrito, além de serem imensos e consumirem muita energia. Um exemplo é o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and the Computer, que consumia cerca de 200 kilowatts e possuía 19 mil válvulas. Temos a imagem aqui do ENIAC. Veja o tamanho, o consumo de 200 quilowatts, né? E as várias, as milhares válvulas. Então, olha a primeira geração aí, olha o que tínhamos, olha de onde, vamos dizer, quando eu digo tínhamos, né? Enquanto ser humano que inventa, que cria, que projeta, que organiza, né? Que monta com fins de facilitar, de avançar, de tornar a nossa vida mais organizada. E aí, então, nós temos aí esse exemplo, essa imagem aí do ENIAC. Isso na primeira geração. Então, é muito interessante que o início a gente tem algo maior, vamos dizer assim, até exagerado, para depois a gente vai passar, vai ter uma leitura, uma explicação, vai voltar em imagem e considerações sobre as outras etapas, né, nesse processo aí de desenvolvimento, de construção, de criação desse aparato tecnológico aí de grande alcance histórico, tanto em uma outra etapa da era, né, da civilização, da humanidade, como hoje também na nossa era moderna, na nossa idade contemporânea. Então, nós temos aqui
a primeira geração, que tem aí de 1951 a 1959. Já na segunda geração, 1959 a 1965, o que será que aperfeiçoou, alcançou, reduziu? O que aconteceu? Ainda com dimensões muito grandes, os computadores da segunda geração funcionavam por meio de transistores, os quais substituíram as válvulas, que eram maiores e mais lentas. Nesse período já começam a se espalhar o uso comercial. Então veja aqui, né, o computador da segunda geração com transistores. Bom, comparando, vejam, tamanho, capacidade. Então aí a gente já vê que há um aperfeiçoamento. Olha a outra imagem aqui novamente da primeira geração. Aqui a gente já tem aqui uma noção de aperfeiçoamento, de avanço, de, podemos dizer assim, né, de uma modernidade, de um esforço, né, de modernizar, de tornar algo mais, vamos dizer assim, né, como está aqui, né, computador da segunda geração com transistores, e como a própria descrição aqui traz, né, essa questão aqui do uso comercial. É importante destacar e marcar esta palavra, esse uso comercial, porque, querendo ou não, principalmente já, né, nesse período aqui, né, de desenvolvimento da economia, capitalismo, das vendas, de economia, então a gente tem realmente aqui essa busca por comercializar, né? Então, o uso comercial. Então, acredito que já essa segunda geração aqui já estava visando aperfeiçoar, reduzir, ter um tamanho mais, digamos assim, com uma dimensão menor, justamente visando aí esse uso comercial, que realmente aí a gente tem essa ideia, essa busca de tornar isso maior, no sentido de um maior alcance comercial, né? Ou seja, vender, porque realmente é um aparato, um elemento tecnológico essencial, vital, e que o interessante, né, do inventar, do criar, sobretudo para fins comerciais, a gente tem essa questão aí, né, do tamanho, da facilidade de montar. Então, interessante que isso já se faz presente na segunda geração. Numa terceira geração, de 1965 a 1975, nós temos mais aspectos, mais curiosidades sobre os computadores dessa geração. E aí, então, se até um computador maior, de um consumo bem maior, né, de energia, de mais conexões, ainda parecendo não tão coordenado, não tão fácil, né, de ser transportado. Já numa segunda geração, a gente já tem aí uma redução, a gente já tem aí uma organização, uma conexão menor, no sentido assim, né, de ocupar espaço, né? E aí já nessa terceira geração nós temos os computadores, eles já funcionavam, né, por circuitos integrados. Esses substituíram os transistores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. Então vejam, interessante aqui, ó, apresentavam uma dimensão menor e uma maior capacidade de processamento. Então, vejo que
o calcular, o somar, subtrair, memorizar, armazenar, né? Tá muito ligado, né? Esses esforços por armazenar, por processar, por deixar gravado, né? Registrado e organizar, facilitar a vida, né? De todos aqueles que utilizaram e hoje utilizam, né? Essa questão aqui do processamento, ela é muito importante, ela é muito essencial. Então nós temos aqui, né? Então, e aí esse destaque aqui, né? Que eles já apresentavam então uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. E aí então foi nesse período que os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começou. Então aqui, olha o auge, olha a imagem, o aperfeiçoamento, a criação, o que se pode notar, perceber, né, que aqui a gente tem então, né, ó, o computador da terceira geração com circuitos integrados. Então, comparando imagem, computador da terceira geração, computador da segunda geração, comparando, vendo, observando, acompanhando o avanço, o desenvolvimento. E aí, nós temos aqui um auge, né, uma ideia, um fato, um momento muito marcante, sobretudo por se tratar de computadores pessoais. Quando a gente fala de pessoais, é para uso. E pegando o nosso exemplo hoje, né, na nossa realidade, que a gente usa muito para estudar, para pesquisar, para preparar trabalhos, aulas, videoaulas, comunicar. Então, veja, o computador pessoal, a imagem desse primeiro aí, né, desse computador pessoal, e aí fica um debate, uma ideia aqui, para cada um pensar e desenvolver o senso e o pensamento crítico, a partir da história, evolução dos computadores, do computador pessoal. Hoje, a gente tem aí computadores, logicamente, mais avançados, né, com uma tecnologia mais aperfeiçoada do que este, que está sendo mostrado e que nós estamos visualizando, mas o que fica aqui é essa questão, né, de como a gente lida com o nosso computador, né, aquele que a gente usa e que é pessoal nosso. O que a gente armazena, o que a gente registra nesse computador pessoal. São coisas que todas são essenciais, como eu mencionei, volto a reforçar aqui, né? Trabalhos acadêmicos, imagens, pesquisas. Então, esse computador pessoal, ele tem aí um alcance e uma utilidade muito grande. E aí, então, o que fica é uma ideia, né? Um posicionamento aqui de realmente utilizar esse computador pessoal para realmente fins de estudo, não para, de repente, expor a vida de alguém, para pesquisar, e quando a gente fala aí, né, de computador, a gente também acaba falando, né, de pesquisas, que às vezes muitas pesquisas, imagens, são processadas ou são compartilhadas de uma forma a prejudicar, a invadir a privacidade de outras pessoas. Então, é importante ter essa noção aí de não utilizar para prejudicar, mas para facilitar, como eu disse. Muitas das coisas que a gente hoje anota ou precisa calcular,
precisa armazenar, ao invés das pilhas e pilhas de prateleiras, querendo ou não, a gente tem, né, no armazenamento dos nossos computadores, do computador pessoal, a gente tem aí essa facilidade, esse grande invento, né? E já por esse computador aqui da terceira geração, a gente percebe como que já temos aí algo já bem aperfeiçoado, né? E voltando aqui, principalmente nesse detalhe aqui, né? Uma menor e maior capacidade de processamento. Aí vamos chegar até a quarta geração. Olha só que importante aqui. Da terceira, a gente já tem um experimento, um computador já bem mais articulado, bem mais interessante e mais prático de ser carregado, montado, comercializado. E já aqui na quarta geração, 1975 até os dias atuais, né? Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, então veja, agora que a gente já está fazendo um cálculo de 1975 até a nossa atualidade, realidade hoje. O que de 1975 até agora, o que a gente tem aí, né, de maior alcance, de maior relevância e também de aperfeiçoamento de tecnologia, de aprimoramento. Com o desenvolvimento da tecnologia, os computadores diminuem de tamanho, aumentam a velocidade e capacidade de processamento de dados. São incluídos os microprocessadores, com gasto cada vez menor de energia. Nesse período, mais precisamente a partir da década de 90, há uma grande expansão dos computadores pessoais. Então, novamente aqui, a gente volta na questão dos computadores, né? A imagem de um computador aqui, né? Da quarta geração, computador pessoal. Porém, numa outra geração, a gente falou sobre a comercialização, sobre a utilidade desse invento, desse grande invento tecnológico aí para comercializar, né? Para ser vendido, para facilitar a nossa vida pessoal, mas também aqui, ainda não chegou nessa parte do texto que coloca isso, mas a gente tem aqui essa busca também de comercializar, de utilizar o computador também no comércio, na empresa, nas diferentes indústrias, sempre com essa busca, né, de calcular, armazenar, registrar, como eu disse, dados importantíssimos. Se o computador pessoal a gente utiliza para armazenar um trabalho acadêmico, um trabalho escolar, fundamental e médio aí, né, de escolar. Se a gente também utiliza para registrar imagens, fotos marcantes da nossa vida, do nosso ser. Então a gente também tem que olhar para esse lado e também do computador que é utilizado para desenvolver, armazenar e gravar as pesquisas, né, registrar essas pesquisas. Então tudo isso aí é muito rico, é muito interessante e faz parte aí, né, da nossa história e, sobretudo, desse nosso estudo, dessa nossa compreensão da história da tecnologia e da história e evolução dos computadores. Então, a imagem da quarta geração. Comparando com da terceira, temos mais com um design, né, com uma imagem, com uma configuração, com um desenho mais articulado, mais interessante, né, até mais atrativo para aqueles que entendem aí, né, de imagem, de organização de imagem, né, de venda, com certeza bem mais interessante e atrativo aí para o mercado comercial, né? E aí não só para uso pessoal, mas também para uso
comercial de cálculos, né? Esse é, então, a imagem histórica marcante aí do computador da quarta geração. Além disso, surgem os softwares integrados e a partir da virada do milênio, começam a surgir os computadores de mão, ou seja, os smartphones, iPad e tablets, que incluem conexão móvel com navegação na web. Aqui temos o que era maior, com vários cabos, uma ocupação gigante num espaço, com grande consumo. Temos uma criação mais aperfeiçoada, um espaço mais reduzido de ocupação, uma capacidade de armazenar maior e um consumo menor, que é, querendo ou não, para muitos de nós é o que interessa, né? Consumir menos e armazenar mais, enfim, para ter toda uma economia de gastos, né? Então a gente chega então aos smartphones, tablets, né, que incluem essa conexão móvel com navegação na web. E aqui agora já nessa parte, né, da evolução, essa imagem ela é muito marcante. Acompanhe aí, né, o que a gente tem, né, de ideia de evolução dos computadores a partir de 1960. Olha aí o tamanho e a forma, né, como foi projetado e colocado e lançado, né, isso em 1960. Depois aí em 1970, o que a gente tem aí já com um outro design, um outro formato menor, já mais, digamos assim, com um espaço mais reduzido para ser colocado, né, para ser transportado. Acho que é importante comparar aqui de 1960 para 1970, esse tamanho, né, e essa forma como pode ser colocado aqui a questão de ser transportado. Em 1980, depois, aqui já de 1970 para 1980, a gente já tem aqui um aperfeiçoamento, uma configuração, né, um modelo, um desenho, uma dinâmica mais melhor elaborada, né, um design interessante. Em 1990, já bem mais aperfeiçoado e já também, principalmente ao olhar, né, de quem repetindo e assim reforçando, né, essa importância de quando a gente fala, né, de invenções, de comércio na nossa era moderna, na nossa era contemporânea, essa questão da imagem, do espaço aqui que a gente tem de atrativo para comprar, né, para comercializar, é muito interessante. Aqui a gente já vê já em um computador de 1990. Depois o computador do ano 2000, né, e a gente já está falando aqui, né, de uma virada aqui de milênio. Então aí cada vez mais, como eu posso dizer assim, com uma palavra bem moderna, mas que realmente demonstra aí nesse avanço, né, e esse aperfeiçoamento aqui já com uma tela mais fácil, né, de carregar. Então aqui a gente já vê também uma tela até mais interessante para você visualizar o que é pesquisado, o que é digitado e armazenado no computador, né? Reforçando aqui não só o computador pessoal, mas o computador também que é utilizado aí no comércio, na indústria, nas empresas aí dos diversos setores, porque imaginem, registrar dados vamos colocar aqui o exemplo, né, de um banco, né, uma instituição financeira, registrar dados de conta,
de depósitos, de retiradas de dinheiro, né? De diversos correntistas, para armazenar, para calcular isso tudo, para deixar tudo registrado de uma maneira em que fique ali, né? Realmente a gente vê o quanto que de um grande computador, né, de muitas válvulas, de um tamanho inicial, digamos assim, que é exagerado para chegar, né, já comparando aqui com 2010, né, de 2000 para 2010, a gente tem aqui algo realmente muito prático e com uma capacidade de armazenamento, de alcance, de processamento ainda maior e mais interessante, sobretudo para facilitar aí a, a interação, a organização. Eu digo isso para quem estuda, para quem é comerciante, para quem é pesquisador e para quem utiliza também, né, o computador para se comunicar com amigos, com parentes que estão lá do outro lado do mundo e, sobretudo, na nossa realidade hoje, né, de quarentena, esse aparato tecnológico tem sido exaustivamente utilizado para as reuniões virtuais, para as entrevistas, para as videoaulas, então, para apresentações de trabalho. Então, tudo isso aí, ver esse formato, né, do maior, de 1960 até o 2000, 2010, e agora, então, chegando aí a esse comparativo aqui de 2015, é realmente fascinante ver, acompanhar, estudar a história e a evolução dos computadores como algo que está aí e é objeto de análise, de investigação da história, também faz parte da cultura de várias nações, de de vários países, né, que têm e desenvolvem e estão desenvolvendo cada vez mais aparelhos, sobretudo esses aparelhos agora de mão, né, que a gente visualiza aqui de 2015, para facilitar então esse armazenamento, esse desenvolvimento aí e para facilitar a nossa vida. Porém, reforçando aqui que o que é virtual não deve ser confundido com a nossa vida real. A gente está aí cada vez mais utilizando, vivenciando o computador, a tecnologia, o armazenamento, o processamento, mas é importante manter e viver a realidade. Segundo a classificação acima, né, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2015, nós pertencemos à quarta geração dos computadores, o que tem revelado uma evolução incrível nos sistemas de informação. Observe que antes a evolução dos computadores ocorria de maneira mais lenta. Com o desenvolvimento da sociedade, podemos ver a evolução dessas máquinas em dias ou meses. Alguns estudiosos preferem acrescentar a quinta geração de computadores, com o aparecimento dos supercomputadores, utilizados por grandes corporações como a NASA. A NASA é a Agência Espacial Americana, né, que tem grandes e supercomputadores para mapear, para entender um pouco mais sobre o universo, o que tem no universo, será que estamos sozinhos ou não nesse grande universo? Então aí a gente tem a questão dos supercomputadores e aí fica essa questão também para cada um pensar, né? Já estamos então na quinta geração de computadores. O que você acha? Estamos na quinta ou quarta geração de computadores? E aí, nessa geração, é possível avaliar a evolução da tecnologia multimídia, da robótica e da internet. Então, vejam aqui que a história aplicada, a cultura, desde dos seus primórdios, dos seus primeiros experimentos, das suas primeiras invenções,
passando aí pela parte da tecnologia, que melhora, que facilita, que avança em direção a novas descobertas e que também facilita e salva nossas vidas, né? Então nós chegamos aí, né, nesse auge, nesse boom da tecnologia e estamos aí já para alguns, né, na quinta geração de computadores. E esses computadores cada vez mais não só de frente à nossa mesa, mas na palma, né, da nossa mão, e o quanto que isso demonstra aí o esforço, né, de desenvolver e facilitar e aperfeiçoar essa grande tecnologia, esse grande aparato tecnológico que são os computadores. Então, fica como uma última questão aqui, né? Como eu vejo e utilizo o meu computador, ou o computador da onde eu estudo ou trabalho, qual é a real importância e qual a noção que eu tenho do computador?